Olá, pessoal do oitavo ano, tudo certinho? Segunda-feira, 15 de junho. Vamos aí continuar o nosso estudo sobre Estados Unidos da América. Já adiantando que semana que vem nós teremos uma prova, a PS, prova essa que cobrará como assunto Estados Unidos. Portanto, o que irá cair na prova é a apostila número 2. A apostila número 2 que nós vamos até semana que vem. Então, o que irá cair na prova é a apostila 2 sobre Estados Unidos da América até o dia 22, até segunda-feira que vem. Ok? PS até o dia 22. Apostila 2 até o dia 22, segunda-feira. Tudo que for aí sobre Estados Unidos da América. Mas, quem andou fazendo bem as atividades, andou prestando atenção em algumas evolutivas que eu fiz, alguns comentários, irá muito bem nessa PS. Nota 10, com certeza. Outros precisam correr atrás, né? Porque como não entregaram atividades, portanto, nota de participação, até o momento, 0. Tá? Então, estude um pouquinho e comece a entregar as atividades para que você também tenha essa nota aí de apoio, a nota de participação. Bem, Estados Unidos da América, capítulo número 7. Os Estados Unidos da América, a potência impera. A potência impera. Impera porque foi construído durante um certo tempo essa potência Estados Unidos da América, aliado a recursos minerais, recursos naturais minerais, aliado à política imigratória, a quem foi para os Estados Unidos com a proposta de criar uma nação, colonização de povoamento, aliado a governos, né, a estrutura de governo, e aliado também a pontos estratégicos, a questão das transnacionais, ou seja, um conjunto de fatores acabou criando a megapotência chamada Estados Unidos da América. Então nós vamos continuar esse assunto de hoje. Para começar, vamos relembrar que durante a aula eu faço alguns questionamentos esses que serão utilizados na hora das atividades. Tá? Na hora das atividades. Então, liberando as atividades, você vai ver aí que alguns questionamentos que eu faço aqui serão utilizados lá na hora das atividades. Bem, uma primeira questão é, os Estados Unidos, ou então lá vai a primeira pergunta. Primeira pergunta de hoje. O que é, né, pergunta relativa à aula de hoje. Estou seguindo a apostila aí, valeu? Sobre hoje, então. O que é o federalismo nos Estados Unidos da América? O que é o federalismo nos Estados Unidos da América? Nós vamos, daqui a pouco, trabalhar com a apostila também. Mas aí já está a primeira pergunta. Você verá que dentro do federalismo, os estados têm uma certa autonomia. Como, por exemplo, alguns estados, inclusive, têm pena de morte, outros não. Uns permite, né, o uso, sei lá, o porte de armas, outros talvez não. Essa questão do aborto, alguns são mais libertários, né, digamos assim, outros não. São mais, né, resistentes a isso. E assim vai. É a autonomia dos estados perante ao poder central. Lógico, esse Estado tem uma autonomia de virar um país? Não, porque isso está limitado à Constituição. Então, é lógico, algumas regras, né, as chamadas leis pétreas, as leis que não mudam nunca, mas os Estados têm uma certa autonomia para ali, né, irem ali trabalhando. Então, isso é federalismo. Isso é federalismo. É um Estado federado. O Brasil também é. República Federativa do Brasil. Os nossos estados têm aí uma certa autonomia, né? Para também aí controle de contas, controle de valor e tal, impostos e tal. Lógico, existem algumas leis federais que não podem sair, mas os estados também têm aí uma certa autonomia, um certo jogo de cintura. Isso é o federalismo. E os Estados Unidos é uma república federativa. República federativa. Eles são, nós somos também. Então, em uma unidade federada, em uma federação, os estados têm uma certa autonomia, lógico, tomando cuidado de não criar leis que se oponham à Constituição Federal. E aí não, né? Bem, dentro dos Estados Unidos, então a primeira pergunta foi essa.
Também seguindo aí essa política dos Estados Unidos, mas agora partindo para um lado mais econômico, você sabe que os Estados Unidos, capitalismo, né, inclusive o capitalismo, muito marcado ali até, vamos pensar assim, numa Guerra Fria, Estados Unidos capitalista, União Soviética comunista, socialista. Mas o capitalismo acabou se mostrando como vencedor da Guerra Fria, mas os Estados Unidos, então, seria esse símbolo capitalista, né? É o que vende a ideia melhor, vende a ideia melhor do capitalismo. Inclusive lá, né, o American Way of Life, o desejo de consumo, né? Ter a sua geladeira, a sua TV, o seu carro, o seu item, estilo de vida americano, né? Mas tudo isso também segue uma política. A política liberal. A política liberal. Mais ou menos liberal, né? Tem um pouco de hipocrisia nisso aí também. Mas vamos trabalhar com as teorias. E aí vem uma segunda pergunta. Segunda pergunta. Os Estados Unidos praticam o liberalismo econômico. Explique. Segunda pergunta. Os Estados Unidos praticam o liberalismo econômico. Explique. Bem, daqui a pouco eu repito, nós vamos olhar um pouco a apostila. Existe o liberalismo e existe o protecionismo. Bem, o liberalismo é aquele em que o Estado ele intervém menos na economia, deixando mais livre para os empresários, para os investidores, agir na economia. Então ele não colocaria muitas regras para importar, para exportar, não colocaria muitos bloqueios, deixaria o mercado mais livre para os investidores. Por exemplo, uma legislação trabalhista menos exigente. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a legislação trabalhista é muito mais exigente do que nos Estados Unidos da América. Muito mais exigente. Inclusive, dizem alguns dos especialistas que até a legislação trabalhista ela teria que ser um pouco mais flexível até para que aumentassem as oportunidades de emprego. Porque as legislações trabalhistas elas têm aquela visão de proteger tanto o empregado que às vezes o empregador, o patrão, tem um pouco de medo em investir. Bem, isso é uma questão que dizem os especialistas. Né? Eu não sou especialista, estou apenas repassando uma informação. Já lá nos Estados Unidos, a legislação trabalhista ela é menos exigente e cobraria menos do patrão em relação ao empregado. Por quê? Porque para o liberalismo, quanto menos bloqueios, quanto mais facilidade para investimento, maior o crescimento econômico, maior o pagamento de impostos, maior a oportunidade de emprego e, portanto, maior o crescimento econômico. Isso é o liberalismo econômico. Lógico que crises existem. E nesse surgimento de crise, às vezes o Estado tem que entrar no meio. E aí, cadê o liberalismo? Se num momento, quando dá lucro, o liberalismo é permitido, quando dá crise, como é que faz? Aí o Estado é chamado, né? O paizão é chamado. Olha aí, paizão, o liberalismo não deu muito certo. Ajuda nós aí para que daqui a pouco a gente entre de novo com o liberalismo. Bem, então, a segunda pergunta minha. Os Estados Unidos praticam o liberalismo econômico. O que é isso, então? Tá? Essa foi a segunda pergunta. Repito, o liberalismo é aquele estado econômico, né, a situação econômica, aquela política econômica na qual o Estado coloca ali menos bloqueios aos investimentos, uma proposta de iniciativa de um mercado mais aberto, o livre mercado. Isso é o liberalismo econômico. Lógico que às vezes esse mercado fica tão aberto, com poucas regras, e acontecem crises econômicas. E aí o Estado é chamado. E aí os Estados Unidos passou, e ainda passa, o mundo passa, mas os Estados Unidos, né, como país, passou por graves crises econômicas, como o mundo, né? A mais recente foi a de 2008, a chamada crise do subprime. Foi uma crise imobiliária, foi uma bolha imobiliária, uma crise econômica fortíssima que aconteceu nos Estados Unidos devido a questões imobiliárias, a imóveis. Mas, você vai lembrar aí,
até envolve muito história, uma forte crise que aconteceu nos Estados Unidos da América, crise essa no início do século XX. E a partir de então, vem uma terceira pergunta minha aqui. O que foi a crise de 1929? Ou também chamada como a Grande Depressão. Então, terceira pergunta. O que foi a grande crise de 1929? Bem, daqui a pouco repito na apostila, mas como era o ambiente dos Estados Unidos no início do século XX? Vamos lembrar que o mundo estava em guerra, né? No final do século XIX, 1800, alguma coisinha, os Estados Unidos já estavam se portando como algo destacado no mundo, né? Tinha adquirido a sua independência, ali no século XVIII, já estava ganhando um corpo, já estava ali dominando a América, né? Já estava influenciando aqui na América, já estava impedindo um pouco a influência da Europa aqui na América. E aí veio no começo do século XX, início dos Estados Unidos crescendo, E aí veio a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Apesar de ter sido uma guerra mundial, o palco da guerra foi aonde? O palco da guerra foi na Europa. Os atores do mundo todo, mas o palco foi na Europa. A Europa ficou arrasada, a Europa ficou destruída com a Primeira Guerra Mundial. E quem estava fora desse ambiente da Europa aproveitou o momento e começou a ficar mais poderoso. Porque os poderes são assim, né? Hoje eu mando, mas se eu caio, alguém vai subir, vai chegar ao meu posto. A questão não é chegar no topo, a questão é se manter no topo. Chegar no topo até é mais difícil. A questão é ficar no topo. E aí que entra a questão do Estado, da organização, da política e da economia. Bem, a Europa chegou no topo, né? Desde lá, grandes navegações, revolução industrial, estava lá no topo. Mas uma crise fez eles caírem um pouco ali do degrau e veio os Estados Unidos. Como também veio o União Soviética, alguns países aí. Mas os Estados Unidos aí, chegou a um certo status. Então, terminada a Primeira Guerra Mundial, e até devido a essa crise europeia, os Estados Unidos começaram a produzir mais, até para abastecer mercados que eram da Europa. Então os Estados Unidos começaram a produzir muito, enriquecimento, as indústrias começaram a produzir muito, o mercado interno, né, começou a ganhar dinheiro, começou a comprar, mas chegou um determinado momento que teve um limite de compra. Porque de repente a Europa começou a produzir de novo. E aí, de repente, uma superprodução, que quando essa superprodução, o preço cai. E começou a ter uma quebradeira nos Estados Unidos. As empresas começaram a quebrar. E aí veio a quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano 1929. Então, essa depressão dos Estados Unidos de 1929 é devido a essa superprodução sem ter mercado. Empresas, algumas ali, né? Algumas empresas nem existiam, até porque eles buscavam investimentos externos, né? Houve algumas empresas fantasmas, mas dentro ali do início do século XX, os Estados Unidos crescendo tanto, produzindo tanto, que de repente o preço caiu e quebrou um monte de gente. Foi a crise de 29. Essa superprodução que fez quebrar muita empresa nos Estados Unidos porque não tinha mercado. E junto com essa quebradeira dos Estados Unidos veio o desemprego. Essa política liberal, então, dando sinais que não estava muito bem certinha das pernas, né? Deixar aí a correr, sem muitas regras, sem muita rédea do governo, acabou quebrando a economia dos Estados Unidos em 1929. Aí, então, a terceira pergunta minha foi: o que foi a crise de 1929? O que foi a grande crise de 1929? E aí, os Estados Unidos fazer o quê, né? Crise, quebradeira, desemprego, filas de desemprego virando ali o quarteirão, esperando um pouco de dinheiro do governo. Pessoas se suicidando devido à crise. Crise seríssima nos Estados Unidos. Lembrando que abalou o mundo. Que quando uma grande peça cai, outras menores também caem, porque dependem dessa peça grande. Então o mundo começou a ficar abalado, né? Bem, mas terminada
essa crise de 1929, o que fazer? Como sair da crise? Você tem que buscar solução. Você está com uma crise aí, o que você tem que fazer? Eu não tenho nota, então eu tenho que estudar. Essa é a solução. A crise minha nota, então eu tenho que estudar. A crise do desemprego, a crise de empresas aí, faliu. E aí, o que o governo americano acabou fazendo? E aí vem uma quarta pergunta minha de hoje. Quarta pergunta essa, que envolve o que foi a política, o que foi, o New Deal dos Estados Unidos da América. Um termo em inglês, perdão aí a pronúncia, tá? New Deal. N-E-W-D-E-A-L. O que foi isso? O que foi o New Deal nos Estados Unidos da América? Nós vamos trabalhar a apostila daqui a pouco, mas preste atenção no seguinte. Crise econômica motivada por um liberalismo. Se o liberalismo, que é quando o Estado não intervém, gerou crise, então qual é a solução? O Estado intervir. O Estado dá uma mão para a economia. E aí veio essa política New Deal, na qual, por exemplo, o Estado, o governo, os Estados Unidos como estrutura, incentivou obras para dar emprego, investimento. O governo teve que fazer algumas medidas ali para incentivar esse motor econômico de novo. Porque estava quebrado, os Estados Unidos estava quebrado. Então, obras públicas, política de investimento, impostos, o governo teve que agir de algumas maneiras ali para que a economia se reerguesse. Essa foi a política do New Deal. Tá? Daqui a pouquinho na apostila com mais detalhes. Mas aí, os Estados Unidos, potência, se reestruturou. Digamos aí que a Fênix nasceu aí, reergueu de novo. Porque crise vai, crise vem, e os Estados Unidos está aí no topo. É incrível esse país. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Repito, Guerra Mundial, mas onde foi o principal palco da guerra? Europa. Principal palco da guerra, Europa. Os atores brigaram aí tudo, o mundo todo, mas o palco principal é a Europa. Lógico que teve conflito no Pacífico, envolvendo o Japão principalmente, teve conflito aqui no Atlântico, tudo bem. Mas o palco principal da guerra foi a Europa. E de novo a Europa se mostrou, ao final do conflito, muito arrasada. Londres, Paris, Roma, Madrid, Berlim, tudo arrasado devido àquele momento da Segunda Guerra Mundial. E aí, quem se aproveitou do momento? Estados Unidos da América de novo. Os Estados Unidos da América de novo se mostrou o quê? Como um país fora do continente europeu, assim como aconteceu com a União Soviética, porque a União Soviética é euroasiático, principalmente asiático, mas uma parte muito europeia, importante ali na região de Moscou, principalmente. Mas os Estados Unidos da América, num ambiente totalmente afastado de uma Europa, ficou menos arrasado com o conflito, pelo contrário, ele saiu lucrando com a Segunda Guerra Mundial. Lógico, as mortes, isso é inevitável, é um conflito. Mas economicamente falando, os Estados Unidos se aproveitou do momento. Uma Europa arrasada, uma Europa destruída, assim como foi a Primeira Guerra Mundial, ela se reestruturou, porque ali também tem um grande poder de reestruturação. Por quê? Porque tem base. É um povo que investe muito em educação. Então se reergue fácil. Consegue se reestruturar de uma maneira fácil. Vai buscando economias alternativas. E no caso, os Estados Unidos se reergueu, aproveitando dessa situação de Europa arrasada no momento, Europa arrasada no período pós-Segunda Guerra, começou a avançar os tentáculos aí da economia mundial, abraçando pontos, trazendo para si pontos que até então era domínio plenamente europeu. E, além disso, ajudando a Europa a se reestruturar. Porque a Europa estava arrasada. E além da Europa estar arrasada, agora também já começou aquele dilema: capitalismo ou socialismo? Socialismo ou capitalismo? E para isso, terminada a Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética eram aliados, era o grupo dos aliados, que junto com a França e a Inglaterra, eram os líderes do lado dos aliados.
enquanto que o outro lado, Alemanha, Itália e Japão, é o lado aí do eixo. Mas os Estados Unidos terminou a Segunda Guerra Mundial, vendo que seus aliados, França estava arrasada, Inglaterra estava arrasada, a Europa estava arrasada, a Alemanha, então, que já era inimiga, estava arrasada mesmo. E aí, aproveitou do momento. Aproveitou de um momento onde a Europa enfraquecida, e aí mais os Estados Unidos saiu fortalecido. O que os Estados Unidos se tornou, então? Um grande produtor e fornecedor de produtos para a Europa, porque a Europa estava arrasada. Então, olha como que a guerra acabou fazendo os Estados Unidos crescer ainda mais. Ela se mostrou como um grande produtor para o mundo, porque a Europa estava arrasada. E, além disso, veio a Guerra Fria. E nessa história de Guerra Fria, a Europa vendo ali, né, o comunismo, né, o tal comunismo, né, o tal das ditaduras comunistas, o tal do demônio comunista chegando ali através da União Soviética. Que aconteceu a Revolução Soviética lá em 1917, em 22 virou a União Soviética, e o capitalismo, né, tendo a ameaça da expansão comunista. Então, como também conter esse avanço soviético, que era um problema para o capitalismo, né? Então, como conter esse avanço soviético? E aí veio o dinheiro americano. Porque o socialismo, o comunismo, né, avançando ali para a Europa, foi na Europa Oriental, estava chegando ali na Europa Ocidental. Como conter isso? Aí veio de novo a interferência dos Estados Unidos da América. Até para quê? Manter o domínio, né? Porque os Estados Unidos, querendo manter esse domínio na Europa, que estava meio enfraquecida, querendo manter esse domínio, criou uma maneira de conter o avanço soviético. Fica aí, União Soviética, não vem para cá não. Agora eu vou conter você. Foi chamado Plano de Contenção. Esse plano de contenção, na verdade, foi criado e idealizado por um presidente dos Estados Unidos chamado Harry Truman. Harry Truman. Logo ali no final da Segunda Guerra. E, lógico, 46, 47, aí vem, né? Logo ali no final da Segunda Guerra, já indo para pós-guerra, os Estados Unidos teve que bolar um jeito ali de conter o avanço soviético. Segurar o avanço soviético. E se ele segura o avanço soviético, ele ainda continua mandando naquele lugar. E para isso veio a doutrina Truman. A doutrina Truman, criada pelo presidente Harry Truman, era conter o avanço. Mas como conter o avanço? Dinheiro. Ajuda econômica à Europa. Para que a Europa se reestruturasse e se reestruturando ficaria menos dependente da influência comunista. E mesmo assim ainda continuaria, digamos assim, né, recebendo influência dos Estados Unidos. Manteria o capitalismo na Europa, seguraria os soviéticos lá no canto deles e mesmo assim a influência dos Estados Unidos seria mantida. Porque é capitalismo, o centro do capitalismo é os Estados Unidos da América. Portanto, o Truman idealizou a política de contenção. Vamos conter o avanço aí. Mas como conter, então? Com dinheiro. E nessa história de dinheiro, o que foi criado nos Estados Unidos? O Plano Marshall. O Plano Marshall. Então, dentro da política de Truman, dentro do plano de contenção, veio o Plano Marshall. O Plano Marshall foi criado por um secretário de Tesouro dos Estados Unidos chamado George Marshall. O que ele propôs? Vamos ajudar os Estados Unidos, vamos ajudar a Europa. Vamos bancar dólares para que a Europa se reestruture. E, portanto, vem aqui uma quinta pergunta minha. Qual era o objetivo do Plano Marshall? Quais eram os objetivos do Plano Marshall? Será que os objetivos do Plano Marshall era só mesmo ajudar a Europa? Ajudar os amiguinhos da Europa? Não era só isso. Era também conter o avanço soviético. Era reestruturar a Europa, sim, porque reestruturando a Europa ficaria ainda capitalista e seguraria a União Soviética. Pessoal, vamos aí, compartilhamento de apostila, tá? Estamos aí com 25 minutos de aula, mais uns 5 minutinhos, 6 minutinhos. Aguenta as contas aí. Por enquanto, 5 questões foram feitas aqui por mim.
Vamos aqui, perdão, compartilhamento de tela, e vamos lá na tela, então. Capítulo 7, Estados Unidos da América. Deixa eu aumentar a tela. Opa, aumentar a tela aqui. Deixa eu aumentar aqui também agora. Vamos lá. Estados Unidos da América, a potência impera. Ora, repito, a influência dos Estados Unidos. Né? A influência, então, de tudo quanto é lado, esses outdoors, o capitalismo, né? McDonald's, olha aí o M aí, a marca McDonald's, o poder das multinacionais, as músicas, dança, né? Tipo americano. Ou seja, você dança como americano, canta como americano, fala como americano. Quando eu falo americano, estadunidense, né? E é um estadunidense? Não. Não. Não é. Mas mostra a influência dos Estados Unidos da América. Inclusive, só o fato de eu falar americano já dá uma ideia que é Estados Unidos, né? O certo seria, e como é, né? Estadunidense. Porque brasileiro também é americano, é na América. Primeira pergunta que eu fiz hoje. O que é o federalismo? O que é o federalismo nos Estados Unidos? Aqui, ó, o federalismo. O que é o federalismo? Essa autonomia. Os estados são pautados em leis próprias, desde que respeite algo superior, que é a Constituição. Então, isso tem uma ideia, né, de tentar respeitar a tradição, respeitar ali a norma local, respeitar, né, o ambiente. Mas, ao mesmo tempo que em cada estado tem a sua autonomia, todos eles são unidos em torno de quê? De algo em comum, que é o país Estados Unidos da América. Né? Então, cada estado tem a sua autonomia, sim, mas, ao mesmo tempo, todos são unidos em torno de algo maior, que é os Estados Unidos da América. Igual o Brasil. Cada estado tem a sua regra aí, mas todos nós aqui estamos unidos em torno de quê? De um Brasil, da nação brasileira. É os Estados Unidos da América. Né? Inclusive, nós aqui somos meio cópia nesse modelo de federação, né? Nesse modelo de formação econômica. Então, a primeira pergunta foi: o que é o federalismo nos Estados Unidos da América? Seguindo aqui, você tem um mapa político dos Estados Unidos, nós conversamos isso semana passada, até com uma música do Iron Maiden, se alguém chegou a ouvir ela por completo. Vamos aumentar mais um pouco a telinha aqui. Vamos lembrar que os Estados Unidos, os estados do oeste são maiores, os do leste eles são menores. É aquela questão da ocupação, né? Ir de um lado do oceano ao outro lado do oceano. Os estados foram comprados, adquiridos, conflitos. Alguns do México, outros da Inglaterra, outros da França, e foi adquirindo, foi adquirindo, foi adquirindo e virou esse gigantesco país. Mas olha, a Constituição Federal está acima das demais leis. Vamos seguir mais um pouco. Aqui não tem nada que eu vou cobrar de você hoje, mas é um exemplo sobre o Brasil, né? Os Estados Unidos do Brasil. Né? Essa cópia, né? Do modelo nosso aqui de vida, de política, muita parte disso é copiada dos Estados Unidos da América. Bem, agora vem aqui. Ó. Já nesta página, você tem o fortalecimento do capitalismo. E nesse fortalecimento do capitalismo, cita aqui sobre a segunda pergunta que eu fiz. A segunda pergunta foi o liberalismo. A segunda pergunta foi para você aí que anotou. Os Estados Unidos praticam o liberalismo econômico. Explique. É quando o Estado interfere pouco. Na verdade, quem que regula é o comércio, é o mercado. Portanto, a indústria produz se tiver gente para comprar. Se não tiver gente para comprar, não produz. Existem alguns países que eles direcionam o que se produz, quando se produz e para quem você vai vender. Ditaduras, né? Por exemplo, um Estado comunista da União Soviética é assim, na qual o Estado que direcionava tudo. Infelizmente, você viu que não deu certo. Não é bem assim que funciona também. Porque aí é o extremo, né? Porque aí é o extremo. Tudo que é extremista não dá certo. Portanto, o que é o liberalismo? O liberalismo, eu repito, ele prega, até o nome diz, né? Liberalismo, liberdade. Só que às vezes a liberdade extrapola um tanto que dá crise. Então, o fortalecimento do capitalismo, aqui tem essa questão, ó, o liberalismo, princípios liberais, Olha aqui uma foto que tentava explicar isso.
o consumismo, o comprar o carro e tudo, né? E televisão, e geladeira, e rádio, algo do momento, né? O American Way of Life. Aderir a esse estilo de vida americano, de liberalismo, de capitalismo, de consumismo. Mas aí, em 1929, que aí é aquela terceira pergunta que eu fiz, o que foi a grande crise de 1929? Essa grande crise de 1929, a grande depressão de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de 1929, olha aí, filas de desemprego, protestos. Por quê? Porque muito desemprego. E por que muito desemprego? Porque as empresas fecharam as portas, elas quebraram. E quebraram por quê? Porque não conseguia vender. Porque tinha excesso de produção. E nesse excesso de produção, porque deixou tudo muito na mão, deixou tudo muito livre, muito excesso de produção, o preço caiu. E nesse preço cair veio a crise de 1929. Tá? Portanto, olha, eu repito, a política liberal permitia a livre produção e comercialização dos bens de consumo. Só que isso acabou gerando o quê? Uma expectativa que exagerou. Muita produção, esperando que ia vender, né? E não vendeu. Foi se acumulando, e se acumulando, o preço caiu, a empresa fechou as portas, desemprego. Foi a grande crise de 1929. E nessa crise de 1929, você tem aqui, ó, uma próxima pergunta. O New Deal, o novo acordo. Deixa eu aumentar um pouco aqui. O que foi isso? Foi a ação do governo para recuperar a economia dos Estados Unidos. E para isso, tira um pouco esse liberalismo. Agora nós temos que entrar com outra maneira. Vamos aí reestruturar o país. Programas financiados pelo Estado. Construção, obras. Porque aí vamos imaginar o seguinte: quando eu faço uma casa, estou dando emprego para um pedreiro e para um ajudante, um servente. Só que para eu erguer minha casa, eu tenho que comprar material de construção. Então eu vou lá na loja, vou comprar o material. E ali também tem os seus empregados. E esse material que sai da loja também sai de uma outra empresa que vai vender para essa empresa e assim vai. Olha como é que uma vai ligando a outra. Então, quando você olha um país que tem muita construção, é um país que está ali economicamente bem. Porque um setor vai levando ao outro, Quando você olha uma cidade, por exemplo, como Dubai, como Emirados Árabes, vai lá nos Emirados Árabes, Dubai, guindastes, prédios sendo... Olha a economia que está ali. Então, qual é a ideia do governo dos Estados Unidos? Fazer obras, pontes, viadutos, estradas, financiamento. Vamos investir em obras. Para quê? Para que naquele momento ali motivasse outros setores, como a extração de minério, como o comércio, como lojas. E aí novos setores vão sendo ali atingidos. Então, isso foi uma ideia do governo americano, a política New Deal. Ok? Então, explique a política New Deal. E para a gente encerrar, você tem aqui, né, a política dos Estados Unidos, né, a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores, e para nós terminarmos, a recuperação e consolidação econômica. Repito, então, terminada a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava arrasada. Né? Aí veio a crise de 29, os Estados Unidos ficou meio quebradão, mas recuperou. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, terminada a guerra, a Europa estava arrasada, mas o socialismo chegando, o grande medo dos Estados Unidos, a União Soviética, adquirindo influência, adquirindo poder, adquirindo ali aliados, com a ideia do comunismo, né? Porque já que o capitalismo estava gerando grande crise, aí veio então o comunismo para dar uma ajeitada nisso aí, uma ideia, né? A ideia do comunismo, que no papel não é ruim, é que a prática não colaborou. Então, para evitar essa expansão socialista, veio o Plano Marshall. Então, aí viria a minha quinta pergunta. O que foi o Plano Marshall? Qual era o objetivo do Plano Marshall? Atenção, hein? Quais eram os objetivos? Era só ajudar os aliados americanos? Será que era só ajudar a Inglaterra, ajudar a França? Será que era só isso?
Será que era só ajudar a reestruturar? Ou tinha algo por trás disso, que era conter o avanço soviético? Valeu? Conter o avanço soviético. Bem, vamos dar um tempo ali, né? Deixa eu voltar aqui. Estamos aí com 35 minutos. Um tempinho bom para você aí tomar uma água, para você tomar um café. E daqui a pouco, atividades. Atividades, algumas questões eu fiz aqui, outras virão no horário certinho aí. Valeu? Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima.